Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 13 de outubro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Programa Kairos, Tempo de Graça, de número 943. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, meu grande amigo Michel Silva. Olha ele aí, boa noite, Michel. Muito obrigado, meu amigo. Então, quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse programa no ar. E quero agradecer a você de uma forma especial que está sempre conosco. Você que participa desde o começo, você que está chegando agora, você que descobriu o programa nesse novo horário, você que permaneceu conosco nesse novo horário, muito obrigado do fundo do meu coração. Quero agradecer também o povo da rádio, né? O povo da Rádio 9 de Julho, na pessoa do Michel Silva, toda a parte técnica, todo o pessoal de administração, porque a rádio é um meio legal de comunicação. Tá bom, gente? Muito obrigado do fundo do meu coração. Estamos começando e eu quero agradecer a todas as mensagens que nós recebemos nesses últimos dias. Vou ler algumas que eu recebi aqui, que nós temos aqui do programa do dia 3. Deixa eu ler aqui para vocês. GM Hansten Procópio. Boa noite, doutor Antônio Paulo Marumiziara. Um abençoado final de semana, muito obrigado, GM. Clélia Maria Rabfelner, boa noite, doutor Antônio Miziara, abençoada sexta-feira a todos nós. Isso foi lá atrás, tá vendo? José Roosevelt Marcos, boa noite, doutor Antônio Miziara. Marlene dos Reis, gratidão sempre, graças a Deus temos pessoas que são conscientes dessa realidade de depender de Deus, né? Os comentários do dia 6. Boa noite, amado evangelizador, é a Selma Caires Neves. Passando para agradecer os ensinamentos que recebemos. Eu amo ouvir este programa pelo YouTube. Não tem propaganda. As aulas estão maravilhosas. Parece que estamos ao vivo como antigamente. É a magia da técnica, né, gente? É a magia da técnica. Hanna Ranagusco. Boa noite, doutor Paulo. Grata pelos ensinamentos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos abaixar aqui. Iricene, boa noite para todos. Obrigado, doutor Paulo. Cristina Ranagusco, boa noite, doutor Paulo. Bênção de Deus para todos nesse início de semana. As aulas estão ótimas. Seu modo de explicar é tão lindo que tudo fica muito claro. Não tenho necessidade de perguntar nada. Muito obrigada por nos ensinar. Eu que agradeço, Cristina, pelo elogio. Vamos entregar isso para Deus, né? Quem mais? Tem mais aqui. Dona Clélia Maria Rabfelner, Zé Roosevelt Martos, GM Hansten Procópio. O João Pereira diz assim, desde ontem que está sem áudio na web. Eu acho que aí é contigo, João. Eu acho que é um problema do seu computador, porque não tem, só você que está reclamando, tá bom? Então dê uma olhada você aí, porque na rádio tá legal, aqui tá legal, tá tudo certo, tá bom? E os outros também estão escutando, tá bom? Magda Gonçalves também agradeço muito. Quem mais? Deixa eu ver quem mais aqui. E é isso, gente. Então, eu quero agradecer esse carinho de todos vocês, essa gentileza de todos vocês. E vamos estudar, né? Nós estamos aqui para estudar, para aprender e para pôr em prática. Para estudar, aprender. E não basta só estudar e aprender. Precisa pôr em prática. Então, esse é o grande sentido. Por que a gente estuda o Catecismo da Igreja Católica? A gente estuda o Catecismo da Igreja Católica porque é a coisa mais importante para a gente estudar na vida. Eu não sei se você já percebeu. Tem muita gente que faz a primeira Eucaristia e depois faz a catequese para a primeira Eucaristia, ou faz a catequese para o batismo, ou faz a catequese para o crisma, e depois nunca mais volta a estudar. Quer dizer, gente, isso é realmente muito triste. Muito triste. Aqui eu não estou criticando ninguém, não estou falando mal de ninguém, só estou falando de algo que faz parte praticamente da história da gente, do Brasil, pelo menos. Quer dizer, nós tivemos uma catequese quando éramos pequenos e depois nunca mais a gente voltou para estudar as coisas de Deus. E não tem nada mais importante nesse mundo do que são as coisas de Deus. Nada mais importante. Todo o resto vem depois. Isso é uma coisa que me assusta muito.
muito, muito. Porque nós não somos incentivados a estudar as coisas de Deus, não somos estimulados a buscar as coisas de Deus. Então, gerações inteiras foram deformadas, porque se você não conhece as coisas de Deus, você vai permitindo que o mundo vá te deformando. Então, nós vamos adquirindo para a nossa cabeça uma mentalidade que não é a mentalidade que vem de Deus, é a mentalidade que vem do mundo e muitas vezes que vem do mal. Então você pega, por exemplo, quer ver um exemplo muito triste? Os jovens, quando eles entram na faculdade, eles não têm defesa contra o ataque que eles recebem nas faculdades, nas universidades, contra o cristianismo. A maior parte dos professores de universidade são visceralmente contra o cristianismo. É impressionante esse fenômeno, impressionante. Então, a faculdade, a universidade, passou a ser um centro de destruição do cristianismo. Essa é a realidade. Não adianta a gente fingir que não está acontecendo isso. Não adianta a gente querer dourar a pílula. Não adianta a gente querer falar, não é bem assim. Não, é bem assim. Então, o jovem chega numa universidade, se ele tiver algum tipo de preparo religioso, ele vai ser massacrado na faculdade, na universidade. Se ele já não foi massacrado na escola, porque tem um monte de escola que não formam os cristãos. Ao contrário, deformam a mentalidade do ser humano, justamente para o ser humano estar distante da verdade de Deus. Porque um ser humano distante da verdade de Deus é um ser humano que não tem proteção. É um ser humano que não consegue pensar por sua conta. É facilmente manipulado. Então isso é muito triste. Esse fenômeno brutal que a gente vive hoje é muito triste. Então você percebe que nós todos não temos formação adequada. Não temos formação em filosofia, não temos formação em história. A história, o ensino de história hoje é terrível, porque são narrativas que são apresentadas a partir de conceitos ideológicos. Não é a história como a história é. São visões de história moldadas por ideologias. E a Igreja Católica é apresentada sempre pelas ideologias como algo terrível, como algo atrasado, como algo ultrapassado. Então, as ideologias, elas apresentam a Igreja como algo que não tem sentido. Você tem países na Europa, lá, principalmente no norte da Europa, que simplesmente a maior parte da população já é ateia, literalmente. Simplesmente ignoram a existência de Deus. Por quê? Porque esse é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, ocidental. Aqui, a região, o mundo ocidental, né, é o mundo que perdeu, o que foi retirado deste mundo ocidental, do qual nós pertencemos, o conceito do divino, o conceito do sobrenatural. Então, isso é muito sério. Por isso que a gente não tem formação. Não há interesse das forças que regem a sociedade hoje em dia de que os seres humanos tenham uma boa formação humana, tenham uma boa formação filosófica, uma boa formação de escola e principalmente de religião. Então, no máximo, você é formado para exercer uma determinada atividade. Então, você passa a ser olhado apenas como um peão que serve para determinada situação. Você entende? Então, isso é muito triste. Por isso a importância de estudar. Por isso a importância de conhecer o catecismo da Igreja Católica a fundo. Ah, é culpa só do sistema? Não, é nossa também. Porque a gente também não se interessou de ir atrás. Muitas vezes nós também não nos interessamos de fazer uma formação melhor, de buscar na internet. Ah, não tem onde aprender. A partir do momento que você tem a internet na sua mão, você tem acesso ao mundo inteiro. Então, você tem vários países em que a formação religiosa católica é extremamente bem feita. Então, você tem acesso hoje em dia a material de estudo maravilhoso, sério, bem feito, bem pensado, bem planejado, bem apresentado. Então, é também uma falha humana nossa de não querer ir atrás. Nós nos adaptamos a essa vida em que nós somos apenas peões,
que servimos para determinadas situações e ponto. Você percebe? Então, é importante que também a gente olhe para a nossa realidade humana e fala, espera um pouquinho, não tem nada mais importante do que vida eterna. Não tem nada mais importante na nossa existência do que a vida eterna. Essa é a grande escolha que nós temos que fazer neste mundo. A minha vida eterna, a vida eterna que Jesus conquistou por mim e para mim, eu vou vivê-la com Deus ou vou vivê-la longe de Deus? Essa é a grande decisão que nós temos que tomar. E essa decisão tem que ser tomada todos os dias, não é uma vez só. Não, eu vou seguir a Deus. Não, é todo dia, é o tempo inteiro. A cada decisão humana que eu tomo, eu preciso ter em mente que o que essa decisão, seja ela simples ou complexa, vai afetar a escolha da minha vida eterna. Só que será que a gente leva isso em consideração? Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Quando você pega uma sociedade que não acredita mais em Deus, que não acredita na vida eterna, tanto faz. As escolhas que você faz, as escolhas que as pessoas dessa sociedade acabam fazendo, são escolhas que nunca levam em consideração o sentido da vida eterna. Isso é terrível. Gente, deixa eu dar um exemplo para você, porque fica claro, assim fica claro da gente enxergar. Eu não acredito em Deus. Isso não importa se você acredita ou se você não acredita. A vida eterna é real. Você acreditando ou não acreditando, um dia nós seremos questionados sobre este ponto tão sério e tão importante da vida. Eu não acredito em Deus. Não importa se você não acredita em Deus. Um dia você vai ser levado a julgamento, acreditando em Deus ou não. Mas a Deus não é bom, Deus não é legal, Deus permite o sofrimento do mundo, é tudo culpa de Deus. Mentira. Então, veja, são desculpas que as pessoas usam para viver no pecado, para não ter que abrir mão do pecado, porque o pecado, aparentemente, ele é saboroso, gente, principalmente no começo. Todo pecado, ele é saboroso. Por isso o grande perigo do pecado. Então, aqui nós estamos diante de uma situação que é importante a gente entender o sentido desse último dom que nós iremos estudar agora, que é o dom da sabedoria. A sabedoria é a coroa dos dons de santificação. Nós já vimos 6 dons de santificação. Nós já vimos os dons que agem na nossa inteligência. Quais são os dons que agem na nossa inteligência? Os dons que agem na nossa inteligência é o dom do entendimento, o dom da ciência e o dom do conselho. Os dons que agem na nossa vontade é o dom do temor a Deus, o dom da fortaleza e o dom da piedade. Nós já estudamos esses dons agora nesses programas todos. E agora nós vamos estudar o último dom, que é o mais importante deles todos, que é a coroa de todos esses dons, que é o que faz esses dons todos terem um sentido de proximidade e que nos dá uma convivência com Deus profunda, que é o dom da sabedoria. Então, o dom da sabedoria ele vai agir tanto na nossa inteligência quanto na nossa vontade. Percebe? Então, é um dom que é gravíssimo no bom sentido, importantíssimo. Então, o que é o dom da sabedoria? O dom da sabedoria, agindo na nossa inteligência, é perceber como São Paulo falava, no sentido de que ele fala em 1 de Coríntios. Nós precisamos ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa. Então, veja, isso é fantástico. Perdão. Como é que a gente tem a mente de Cristo? Veja, como é que a gente tem a mente de Cristo? A gente tem a mente de Cristo a partir do momento que a gente deixa o Espírito Santo agir na nossa cabeça, agir na nossa inteligência, não só através dos dons que ele derrama, que são esses dons todos que nós estamos estudando, mas a partir da presença da pessoa do Espírito Santo dentro de mim. Então, eu preciso ter a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa. Como é que eu vou pensar como Cristo pensa se eu não vou à missa, se eu não me confesso, se eu não leio a Bíblia?
e se eu não deixo o Espírito Santo que eu recebi no meu batismo derramar os dons de santificação e agir pessoalmente na minha inteligência e na minha vontade? Como é que vou ter o pensamento de Cristo se eu não sei nem quem é Cristo direito? Você percebe? Então, o dom da sabedoria, ele me permite pensar como Deus pensa. Enxergar as coisas como Deus enxerga. Veja, todos os outros dons, de certa forma, estão envolvidos aqui. Então, o dom da sabedoria, essa capacidade de pensar como Cristo pensa, não vem do estudo, não vem de formação, não vem de faculdade que a gente possa fazer. Vem da humildade de me colocar aos pés de Cristo e suplicar o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, depois de Cristo, depois que Cristo nos salvou na cruz e na ressurreição, o Espírito Santo pode agir dentro de mim. A próxima aula nós vamos estudar um pouquinho como o Espírito Santo agiu em Cristo. Porque isso é extremamente importante. Porque vai linkar com esse dom de sabedoria. Então, já posso adiantar para você o seguinte: tudo que Jesus fez nesse mundo como homem, Jesus fez inspirado pelo Espírito Santo. Jesus, como homem, é Deus que se faz homem. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez, toda a obra de salvação de Jesus foi inspirada pela pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus veio para salvar a humanidade, veio para tirar da humanidade aquele peso das consequências dos nossos pecados, que nós não teríamos como resolver. Como que eu vou resolver a consequência dos meus pecados sem Cristo? É impossível. E como que eu vou oferecer a Deus a reparação necessária frente à injustiça que o meu pecado causou em relação à pessoa divina? Porque toda injustiça exige uma reparação. Escreve aí, ó. Eu vou até escrever aqui. Toda injustiça exige uma reparação. Ah, mas Deus é misericórdia. Claro que Deus é misericórdia. É evidente que Deus é misericórdia. Mas isso não tira o fato de que toda injustiça exige uma reparação. Inclusive as injustiças feitas contra Deus através dos nossos pecados. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós pecamos, nós frontalmente estamos indo contra aquele que nos criou e aquele que nos mantém na existência. Então nós estamos causando uma injustiça profunda contra o amor de Deus e a criação que Deus realiza em nós. Como é que eu posso? O que eu posso oferecer como criatura ao Criador? Algo que repare este pecado. É impossível. Só se Deus se fizesse homem e oferecesse no meu lugar aquilo que eu não posso oferecer, e é exatamente isso que Jesus faz. Então, essa injustiça, ela precisa ser reparada. E quem repara essa injustiça é Cristo em nosso favor. Quem intercede por nós no céu é Cristo. Ele oferece ao Pai as chagas que são o resultado dos nossos pecados sobre ele. Então, ele oferece essas chagas ao Pai e fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, veja, aqui você tem a reparação necessária. A justiça de Deus começa a acontecer. O que é um homem justo na Bíblia? É aquele que foi ajustado por Deus. Você percebe? É aquele que foi ajustado a viver no caminho que Deus quer que seja vivido deste mundo. Esse é o justo. São José, o esposo da Virgem Maria, era justo. Por que era justo? Porque ele era bonzinho? Não, porque ele foi ajustado por Deus e ele se deixou ajustar por Deus para ser o pai adotivo de Jesus Cristo. Então ele, antes de ser pai adotivo de Jesus Cristo, foi ajustado por Deus. Foi ajustado pela ação divina em seu favor. A graça de Deus, pelos méritos do próprio Cristo, agiu fortemente em São José. E São José foi ajustado ao longo da vida, a ponto dele ser chamado, num determinado momento da sua vida, a ser quem? O pai adotivo de Jesus, o esposo da Virgem Maria. Veja, então aqui nós estamos diante de uma realidade sobrenatural maravilhosa. É bonito a gente entender isso, né? Então a gente vai percebendo que Deus vai ajustando a gente, porque Deus é justo.
Então, quando a gente peca, nós estamos indo contra a justiça de Deus. A justiça de Deus, por exemplo, um outro ponto que todo mundo tem muita confusão, a ira de Deus. O que significa a ira de Deus? Não é que Deus, no Antigo Testamento a gente tem muito essa visão, né? Que Deus é um Deus bravo. Não tem nada a ver. O que significa a ira de Deus? Significa que você, eu, ou você, ou qualquer outra pessoa que não quis Cristo, que não aceitou Cristo, o que isso significa na prática? Significa que as consequências dos meus pecados, já que eu não aceitei Cristo, porque Cristo recebe sobre si as consequências dos nossos pecados. Na cruz é a prova disso. Cristo está esmagado pelas consequências dos nossos pecados. Então, ele oferece isso para nós e oferece isso ao Pai. Se eu aceito esta salvação de Cristo, essas consequências dos meus pecados recaem sobre Cristo. Agora, se eu não aceito as consequências, se eu não aceito Cristo, as consequências dos meus pecados recaem sobre quem? Sobre mim. Isso significa a ira de Deus. A ira de Deus é exatamente isso. Você tem uma escolha a fazer. Eu aceito Jesus como meu Salvador ou não? Se eu não aceitar Jesus como meu Salvador, as consequências dos pecados, dos meus pecados, vão recair sobre mim. E quando essas consequências dos pecados recaem sobre mim, o ser humano, ele entra numa situação terrível. Por exemplo, como que a gente enxerga isso no Antigo Testamento? Quando o povo de Israel se afastava de Deus, ou seja, vivia no pecado, e começava a viver como os outros povos do Antigo Testamento viviam, na idolatria, adorando falsos deuses, o povo de Israel acabava fazendo isso. Que era o povo escolhido por Deus para ser o povo que levaria a verdade para o mundo, acabava caindo nas idolatrias dos outros povos. Então, o que acontece? Por causa dos pecados da nação, Israel perdia as guerras. E aí, aquele povo compreendia na derrota, nas consequências terríveis que as derrotas traziam, porque um povo que é derrotado no Antigo Testamento até hoje, numa guerra, um povo que é derrotado, ele é destruído. Tiram tudo deles, fora as violências que acontecem. Então, quando acontecia isso, eles voltavam a olhar para Deus e falavam, nossa, nós erramos. Porque aí as consequências vinham sobre o povo de Israel. Enquanto aquele povo estava na presença de Deus, as consequências Deus segurava. As consequências dos pecados. Ia fazendo com que aqueles povos, aqueles homens e mulheres, percebessem o erro, se arrependessem e se voltassem para Deus, iam sendo tratados de forma adequada. Quando eles afastavam-se totalmente de Deus como nação, porque a realidade do Antigo Testamento é muito mais comunitária do que pessoal. Então, quando o povo de Israel se afastava de Deus, as consequências dos erros deles recaíam sobre eles. Eles perdiam aquele amparo. Mesma coisa com a gente. Então, isto é a ira de Deus. Então, quando eles caíam diante dos outros povos, eles percebiam a ira de Deus. A ira de Deus é exatamente isso. É deixar que as consequências dos nossos pecados recaiam sobre nós, a partir das nossas escolhas. Deus enviou o Filho dele para nos salvar. Salvar significa exatamente isso. Significa cair sobre Cristo as consequências dos nossos pecados e permitir que, através do Espírito Santo, que agora está agindo dentro de mim, o meu interior que foi desfeito, desfigurado, desajustado pelos pecados, seja reajustado. Isso é a salvação. Aceitar Cristo como o único meio de me salvar, é isso. Percebe? Então é importante a gente entender isso. Essa realidade é uma realidade que é muito importante na vida da gente. Então, o dom da sabedoria, ele me permite ter esta visão de Cristo, como Cristo viveu, como Cristo agiu, como Cristo falou, como Cristo curou. Isso é seríssimo, gente. Então, o dom da sabedoria, ele me dá esta capacidade sobrenatural. Não vem de livros, não vem de estudos. Então, você pega, por exemplo, tem pessoas que estudam teologia. Estudar teologia
É uma ciência muito linda, uma ciência muito bonita, se for bem apresentada. Se não for apresentada cheia de heresias. Se ela for bem ensinada, de acordo com a sã doutrina da Igreja Católica, não de acordo com ideologias e não de acordo com heresias que volta e meia tentam entrar na Igreja Católica. E muita gente se deixa levar por essas heresias, porque elas aparentemente são legais. Então, quando você se deixa aprender a teologia, que é o estudo sobre Deus, sobre a palavra de Deus, quando você conhece isso profundamente, é maravilhoso. Mas veja, não te dá sabedoria como dom sobrenatural. Não vem do seu esforço, vem da sua abertura a conviver com Deus. O dom da sabedoria nos chega pelos méritos de Cristo, porque recebemos no nosso batismo. Não vem porque nós nos esforçamos, não vem porque nós estudamos, vem porque a gente vive unido a Cristo. Se eu não vivo unido a Cristo, eu não tenho como ter a mentalidade de Cristo. Então, a partir do momento que eu aceito viver com Cristo, no meu dia a dia, na minha vida de oração, na minha vida de sacramentos, na minha vida de leitura da palavra de Deus, quando eu consigo viver com Cristo desse jeito, quando eu sirvo a igreja para o bem comum, quando eu me debruço sobre o sofrimento dos meus irmãos, e esse sofrimento pode ser físico ou espiritual, ou da alma, sabe? Não é porque você não está trabalhando com os pobres lá na rua que você não está trabalhando com quem sofre. Tem pessoas que se sentem chamadas a trabalhar com os pobres na rua. Ótimo. Tem pessoas que se sentem chamadas a trabalhar com o sofrimento das almas. E tem pessoas que são chamadas a lidar e a curar o sofrimento do espírito. Dentro da igreja. Veja, então a gente não pode ter essa visão fechada. O ser humano, nós somos chamados a nos debruçar no sofrimento do outro ser humano. Misericórdia, isso é misericórdia. Sofrer com o outro. Então, a sabedoria, quando eu vivo neste nível de relação com Deus, tanto na relação individual quanto na relação comunitária, eu estou aberto a que este dom de sabedoria que eu recebi no meu batismo cresça. Eu começo a ter a mentalidade de Cristo. Eu começo a pensar como Cristo pensa. Cara, isso é demais, gente. Você imaginou? Pensar como Cristo pensa? Mais do que pensar, presta bem atenção nisso, que isso aqui é seríssimo. Mais do que pensar como Cristo pensa, que já é algo excepcionalíssimo, já é algo que ultrapassa totalmente a nossa capacidade de compreensão. Eu passo a saborear as coisas como Cristo e como Deus saboreia. Sabedoria vem de sabor. Você percebe? Eu começo a saborear. Não só pensar como Cristo pensa, mas saborear as coisas de Deus. Isso é... O dia que a gente entender o quanto isso é importante, a gente vai cair de joelhos diante de Deus e agradecer. Porque o pecado, como eu falei para vocês no começo do programa, ele permite que a gente tenha sabores. Então, o começo do pecado é saboroso. Veja, quando você cai na gula, já quem está falando de comida, de sabor, veja, a gula ela é saborosíssima, não é? Você está lá, vai comer uma macarronada feita em casa. Eu não sei se vocês já comeram macarrão feito em casa. O lado italiano da minha família, eu tenho o lado libanês do meu pai e o lado italiano da minha mãe. Os dois são muito fortes na minha família, na minha vida. Então, na parte italiana da minha família, da família da minha mãe, eu aprendi a fazer muita coisa de comida. Então você faz aquele belo daquele capelete com massa feita em casa e aquele recheio. Meu Deus, que recheio maravilhoso. Caro a beça para fazer, mas é uma delícia. Dá até água na boca. O molho, você põe uma carne específica dentro do molho, uma carne que ela é como se fosse uma porpeta, com um determinado recheio, e aquele molho de tomate bem cozido, bem temperado com aquela carne,
comendo com capelete, meu Deus do céu, é de matar. É extremamente saboroso. Veja, eu não preciso repetir 2, 3 vezes, porque um prato, estou morrendo de fome, fiz ginástica, trabalhei, fiz um monte de coisa, então vou repetir mais uma vez porque eu estou com muita fome. Tudo bem, não é gula, mas se você repete só porque é gostoso, e aí você repete mais uma vez porque é delicioso, porque aquela comida dá um prazer excepcional, veja, você caiu na gula. E a gula é porta de entrada para todos os outros pecados. Veja como é saboroso o pecado. Só que quando você acostuma com a gula, você vai comer a mais o tempo inteiro. Então você vai comer fora de hora, você vai comer em horário que não está certo, você vai misturar um monte de comida que você não deveria comer. Você vai comer um monte de doce que você não deveria comer, porque o princípio é o mesmo, é o sabor. A pessoa está tão triste, está tão amargurada, está tão cansada que ela busca fugir daquilo que ela deveria resolver com Cristo dentro de si, para buscar caminhos que não são os mais adequados para compensar a tristeza, para compensar a solidão, para compensar a raiva, para compensar sei lá o que mais. A gula é terrível por causa disso. Só que a gula, ela vai desajustando o nosso organismo. Você vai engordando, você vai tendo o seu sangue vai ficar muito diferente, você vai tendo colesterol, você vai tendo uma série de açúcares que vão estar circulando no seu... Você pode ter uma diabetes, você pode ter problema de coração, você pode ter um monte de coisa a partir da gula. Você entende? Por quê? Porque é gostoso no começo. Mas depois as consequências vêm, gente. Então a gula, ela vai te levar para uma situação, especificamente em relação ao próprio pecado, de um vício de comida. E vício de comida não é bom, porque nenhum vício é bom. Você não precisa comer feito um dromedário, desculpa o termo, para você se saciar. Muitas vezes você não precisa de tanto alimento assim. A gente come muito hoje em dia, porque realmente nós todos fomos acostumados a comer muito. Isso tem o seu preço a pagar lá na frente. Então você está destruindo o seu corpo. Fora que, como eu já falei, a gula é porta de entrada para outros pecados. Veja, então, a sabedoria de Deus me mostra que as coisas de Deus têm um sabor muito mais elevado e muito mais importante para mim. E além de me mostrar que as coisas de Deus têm um sabor maravilhoso, que me preenche interiormente, sem fazer nenhum tipo de mal, muito pelo contrário, sem trazer consequências para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito, que não sejam fantásticas e boas, eu começo a perceber que o pecado é feio. Eu começo a perceber o sabor horrendo do pecado. O dom da sabedoria também me dá essa capacidade. Ele faz com que eu enxergue a feiura do pecado. Isso é muito importante. Porque para a gente conseguir se afastar do pecado, é necessário que eu tenha raiva do pecado. É necessário que eu veja a face horrenda do pecado. E eu não quero isso para mim. A sabedoria de Deus me mostra, de certa forma, que a minha alma se tornou feia por causa dos pecados. Não só o pecado é horrendo, mas como ele transtorna a beleza da nossa alma. A nossa alma foi criada por Deus e foi nos dada. O que nos dá forma, esse corpo, esse jeito de ser, é a alma. A alma nos dá a inteligência e nos dá a vontade. Não é o cérebro. A alma vai agir no cérebro, como a alma vai agir no coração. Você percebe? Mas quem me dá a inteligência, essa inteligência é capaz de perguntar e de obter resposta, é a alma. E quem vai me dar a capacidade de dizer sim ou não, ou de decidir por um caminho e pelo outro, é a alma. Porque isso é típico do ser humano. É isso que faz o ser humano ser humano. Você entende? O ser humano ele é capaz de decidir e ele é capaz de pensar. O gato não. O gato vive pelo instinto.
Eu já expliquei isso para vocês muitas vezes. Então, a nossa alma, ela é linda porque ela foi criada por Deus. E os pecados vão deformando a beleza da nossa alma. Então, a sabedoria nos dá ciência que a nossa alma está deformada. Ficou feia. Veja, quantas e quantas... Isso é uma coisa que sempre me assustou muito, viu, gente? Quantos e quantos de nós nos preocupamos tanto com a nossa imagem externa? Sabe, tem pessoas que passam horas e horas numa academia, fazendo ginástica, fazendo musculação, correndo, fazendo um monte de esporte, para ter uma forma de corpo bacana. Quantas mulheres e meninas gastam milhares e milhares de reais, ou de dólares, ou de euros, seja lá qual for o dinheiro, para ter produtos de beleza que embelezem a pele, o cabelo, sabe? Que também ficam na academia. Quanto dinheiro se gasta para manter a beleza do corpo? Mas a alma, que é espiritual, está medonha, porque o pecado vai deformando a beleza santa da nossa alma. E a gente não enxerga essa beleza santa. A gente não enxerga a nossa alma. Agora, o dom da sabedoria me revela. Eu não enxergo a feiura da minha alma, mas ele revela que a minha alma está deformada. Se nós tivéssemos olhos espirituais e víssemos como o pecado deforma a nossa alma, eu garanto para você que nós não cairíamos no pecado. Porque a alma fica medonha. Então, veja, a sabedoria me revela isso. A sabedoria me revela, o dom da sabedoria me revela a delícia que é saborear as coisas de Deus. E também me revela o quão terrível é o sabor do pecado. Então, quando eu tenho consciência pelo dom da sabedoria que o pecado tem um sabor horrendo e um aspecto horrendo, eu não vou cair no pecado tão facilmente. Por isso que o demônio não quer que você se abra aos dons de santificação, porque a tentação sempre chega com uma falsa beleza, com um falso encanto, com um falso prazer. É sempre assim. Agora, a partir do momento em que você que você mergulhou no dom da sabedoria, que você permitiu que esse dom da sabedoria, junto com todos os outros dons, trabalhasse o seu interior, você fica ressabiado em relação ao pecado. Ele chega sempre com aquela cara boazinha, mas você sabe que por trás daquela máscara boazinha está o demônio. É isso que o dom da sabedoria me dá. Ele faz enxergar este nível de realidade. Veja, é importante, né? Porque o dom do entendimento, por exemplo, ele me faz compreender a palavra de Deus. Olha como é lindo isso. O dom da ciência me faz perceber a ação de Deus na minha vida. Nós já estudamos, estou resumindo um pouquinho. O dom da ciência me ajuda a perceber a ação de Deus na minha vida e a ação de Deus no mundo e na história. A ação de Deus na natureza. Então, quando eu consigo olhar para uma árvore e admirar a beleza daquela árvore, eu não estou só admirando a beleza da árvore, pela árvore em si. Por trás dessa beleza, o dom da ciência me permite enxergar a mão de Deus nesta criação. Então é bonito pra caramba. Veja, então, o dom do entendimento me permite compreender a palavra de Deus. Deus falando comigo. O dom do entendimento, o dom da ciência me permite perceber Deus agindo na minha vida, na minha história, naqueles momentos difíceis, naqueles momentos tristes, naqueles momentos complicados. O dom do conselho é Deus falando comigo. Olha, segue esse caminho aqui, não segue aquele outro. Percebe? Quando eu estou adaptado ao dom do conselho, eu posso aconselhar os outros. Mas primeiro eu preciso ouvir Deus falar comigo. Que caminho eu sigo, que caminho eu vou. Veja, esses 3 dons que agem na nossa inteligência, quando a gente compara com o dom da sabedoria, a gente percebe que o dom da sabedoria também age na nossa inteligência. De que forma? Mostrando a feiura do pecado.
mostrando o terrível que é escolher mal, mostrando as consequências daquilo, mostrando a deformação que isso causa em mim, mas ao mesmo tempo mostra a beleza que é Deus, o sabor de Deus. Sabe, o sabor de Deus, o sabor de viver como Cristo viveu, de pensar como Cristo pensa. Percebe, gente? Então, isso é extremamente sobrenatural. Isto vem de Deus em nosso favor, sem esforço. O meu esforço é ficar perto de Cristo. O meu esforço é viver na graça santificante, movido pelo Espírito Santo. Quem me dá forças para viver na graça que eu recebi de Deus no meu batismo é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo me fortalece e eu vivo na graça santificante. Se eu perco a graça santificante com o meu pecado, eu preciso me arrepender do pecado. Quem que me leva para o arrependimento? Espírito Santo. Me levo para o arrependimento. Eu me arrependo e vou lá e me confesso na igreja. E ao me confessar na igreja, a graça santificante que eu havia perdido com o meu pecado volta a agir em mim. Então, veja, é importante que a gente compreenda, dá para compreender essa ação conjunta dos dons? Isso é super importante. Quer dizer, é por isso que a gente estuda isso. Porque, infelizmente, as pessoas acham que nós temos forças para fazer tudo isso sozinho. Não temos. Quem vai me capacitar a enxergar a feiura do pecado não vai ser a minha história de vida, não vai ser a minha experiência, não vai ser o que eu estudei. O que vai me capacitar a enxergar a feiura do pecado, quando o pecado está se apresentando a mim, é o dom da sabedoria. Percebe? Vem de Deus. E quando você se abre a esse dom e a todos os outros dons de santificação, você percebe que Deus está te abraçando. Você percebe que Deus está te tocando. Você percebe que Deus está contigo. E aí você vai entrando naqueles outros 3 dons que nós já estudamos, né? Aqueles dons tão maravilhosos como é o temor a Deus. Temor a Deus, eu não quero pecar. Eu não quero mais pecar. É diferente do que a sabedoria me dá. A sabedoria me mostra a feiura do pecado. O temor a Deus me coloca diante de um Deus que é amor. Eu não quero ofender esse Deus. A sabedoria me mostra a feiura do pecado. E o temor a Deus me mostra o quanto Deus me ama. O quanto é lindo estar na presença do nosso Pai. Que é o que o dom da piedade me traz. Que é o segundo dom que age na nossa vontade. Eu me sinto filho de Deus. O dom do temor a Deus faz com que eu não peque, porque eu não quero me afastar de Deus. O dom da piedade faz com que eu não peque, porque eu não quero ofender este Deus que é meu Pai. Este meu Pai que é pleno, que é poderoso, que é amoroso, que é presente, que é perfeito, que cuida de cada detalhe da minha existência. E o dom da fortaleza é aquele dom que me deixa firme e forte diante da vida, diante das dificuldades. Para coroar tudo isso, temos o dom da sabedoria. Tá bom? Então vamos lá, segundo bloco. O dom da sabedoria, vamos fazer um resumo aqui, né? Para a gente não se perder, porque é lindo, mas a gente se perde, né? É a capacidade de enxergar as situações de vida com os olhos de Deus. Olhar para o mundo com os olhos de Deus, olhar a nossa vida com os olhos de Deus, né? Junto com aquela capacidade do dom da ciência. Ele vai fortalecendo este dom de ciência em nós. Ele vai fazendo com que o dom da ciência se torne cada vez mais... como que eu posso explicar isso para você? O dom da ciência me revela a ação de Deus em mim e na natureza e na história. O dom da sabedoria vai refinando isso. Vai me permitindo enxergar os detalhes da ação de Deus em nosso favor. Ele vai tirando de nós o prazer pelo pecado e trazendo o prazer para viver perto dele, Deus. Percebe? Como é muito interligado, como são muito interligados os dons. Então, a ação inspirada. Ele nos inspira, o dom da sabedoria nos inspira a agir de forma adequada, junto com o dom do conselho. Percebe? Ele vai agindo também, refinando o nosso dom de conselho. Nós vamos pensando como Cristo pensa.
Eu vou reagindo. A minha ação é uma ação que não é mais intempestiva, se eu deixar que o dom da sabedoria vá me tocando. É uma ação que se torna dirigida pelo Espírito Santo. Então, as decisões que eu tomo, as palavras que eu falo, os silêncios que eu mantenho, as distâncias que eu opto, a luta contra a omissão, a diferença entre silêncio e omissão. Veja, aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Vale a pena a gente parar um minutinho aqui para a gente entender isso aqui. Deixa eu só marcar aqui onde que a gente está, para a gente não perder. Então, veja, o dom da sabedoria em relação a silêncio e omissão. Tem certas situações na vida da gente que a gente não deve dar palpite. Ou então dar o palpite na hora certa. É o dom da sabedoria que vai refinando isso. Então, eu estou diante de uma situação. Qual situação? Eu estou vendo algo errado que está afetando diretamente a todos nós. Eu tenho o dever de falar, olha, isso aqui está errado. Agora, tem muita gente que não fala, porque fala, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me meter nisso. Aqui você já caiu no pecado da omissão. Porque o amor a Deus e o amor ao próximo exige que a gente possa alertar os nossos irmãos que estão no pecado. E se eles continuarem no pecado, eles estão correndo o risco de perder a vida eterna. Então, se eu estou vendo um irmão correndo o risco de perder a vida eterna e eu não falo nada, peraí. Então, o dom da sabedoria, ele vai me ajudar a corrigir este meu irmão ou essa minha irmã de uma forma adequada, de uma forma amorosa. Ele vai me mostrar que, pera um pouquinho, aqui se eu ficar quieto, essa pessoa corre o risco de ir para o inferno. Agora, eu não posso falar, e aqui não cabe a mim e a ninguém julgar a pessoa. O que é julgar a pessoa? É dar o veredito para essa pessoa. Olha, você está condenada porque você está vivendo no pecado. Eu não posso fazer isso. Aqui é julgamento. Esse é o julgamento que a Bíblia fala para a gente não fazer. Se você continuar vivendo assim, você vai para o inferno. Você já está no inferno. Opa, peraí. Se você continuar vivendo desse jeito, você corre o risco de ir para o inferno. Isso é um dever que eu tenho. Agora, quem vai medir o seu coração, quem vai ter capacidade de entender por que você está vivendo isso e ter capacidade de te perdoar é Deus, não sou eu. Então eu não tenho como falar que essa pessoa vai para o inferno definitivamente. Quem fala isso está errado. E aqui você não deixou que a sabedoria de Deus agisse em seu favor. Deu para entender? Então, a omissão é eu não falar que essa pessoa, que esse erro ou que esse pecado grave, que essa pessoa insiste em cometer, pode levá-la para o inferno. Isso é omissão, isso é meu dever. Agora, a partir disso, eu não posso falar que essa pessoa já está condenada. Isso é julgamento. Esse julgamento só pertence a Deus e à alma. Ou seja, Deus é aquela pessoa. Então, essa diferença, quem me posiciona é a sabedoria. Como que eu falo para essa pessoa que ela está cometendo um erro? Que horas que eu falo para essa pessoa que ela está cometendo um erro? Quando eu falo? É o dom da sabedoria junto com o discernimento dos espíritos. É isso que o dom da sabedoria me ajuda. Sabe? Ou estou omitindo, porque se eu estiver me omitindo, eu também estou pecando. Então, o pecado daquela pessoa também passa a ser responsabilidade minha. E aí? Como agir? Qual a hora de agir? Como agir? Quando agir? Percebe como é sério isso? Então, a gente precisa ter essa perspectiva. A gente precisa ter essa consciência. E é exatamente a sabedoria de Deus que nos dá. Então, veja. Você pega aqueles grandes nomes do Antigo Testamento, né? Você pega Salomão. Salomão era um homem repleto de sabedoria. Foi o que ele pediu a Deus quando ele começou. Salomão é filho do rei Davi. Ele assume o trono depois que Davi morre. Então, Salomão era um jovem extremamente sábio.
tinha uma sabedoria assim única. Deus deu para Salomão uma sabedoria única. Não era humano, aquilo estava além do humano. Então foi exatamente isso que Salomão pede a Deus antes de assumir o trono, que ele tenha sabedoria para ser rei. Muito bonita a história do começo de Salomão. No final da vida de Salomão, Salomão se perdeu. Ele perdeu, ele se acostumou à vida de rei, se tornou autossuficiente e deixou de depender de Deus. E aí ele perdeu o dom de sabedoria. Como é que a gente sabe que ele perdeu o dom de sabedoria? Porque os outros povos que estavam ao redor de Israel, que Davi já havia vencido, Davi, o pai de Salomão, já havia vencido, estabelecido regras em relação àqueles outros povos, ó, daqui vocês não passam, e como nós vencemos vocês são obrigados a pagar uma taxa para a gente. Enfim, Davi trabalhou de tal forma que ele guerreou com aqueles povos e venceu aqueles povos. E aí Salomão, quando herdou o reino, enquanto ele esteve na presença de Deus, as coisas estavam andando bem. Quando ele se afastou de Deus, ele perdeu o dom de sabedoria. E aí aqueles povos que o pai dele já havia vencido, cresceram de novo. E o que Salomão decidiu? E aí ele decidiu humanamente. Ele não decidiu inundado pelo dom da sabedoria, ele se afastou de Deus. Ele decidiu que ao invés de lutar com aqueles povos, que nem o pai dele fez, porque ele já estava acostumado a uma vida cheia de mordomia, rei há tanto tempo, cheio de mordomia, cheio de facilidade, cheio de... Então ele não queria entrar em guerra, em briga, ele queria viver no comodismo, viver na opulência. E para não abrir mão disso, ele decidiu se casar com as filhas daqueles povos, dos reis daqueles povos, como os outros povos faziam. Então, a partir do momento que um reino, o filho do rei casa com a filha do outro rei, do reino oposto, aqueles dois reinos estão juntos. Um não vai lutar contra o outro, porque são os filhos. Você percebe? Então, os casamentos arranjados. Salomão arrumou um monte de casamento arranjado. Um monte. Então, Salomão casou com um monte de mulher. Filhas dos reis dos outros povos. Só que cada uma dessas filhas veio morar com Salomão, no palácio de Salomão, e trouxe para Salomão, e trouxe para Israel, e trouxe para Jerusalém, os costumes religiosos deles. Então, toda a idolatria que eles tinham, que eles viviam no mundo deles, entrou para Jerusalém. E aqui começa o debacle de Jerusalém, o debacle de Israel. Porque Israel agora já está repleto de sacerdotes e sacerdotisas de outras religiões que vão profundamente contra a verdade de Deus. Então, Israel deu espaço à idolatria dentro do próprio núcleo de Israel. Percebe? Então, aqui você nota o fracasso daquele dom de sabedoria que Salomão recebeu. Veja, quando Salomão ainda estava no ápice da sua relação com Deus, em favor do seu povo, do povo de Israel, enquanto ele amava realmente o povo de Israel, enquanto ele amava a Deus acima de tudo, duas mães vieram perguntar para Salomão, olha, eu sou a mãe desse nenê. E a outra mãe falava, não, a mãe sou eu. Não, a mãe sou eu, a mãe sou eu, a mãe... E ficou aquela guerra, aquela briga entre as famílias. E aí levaram para o rei decidir, porque naquele tempo o rei também decidia as coisas assim, né? O rei tinha o conselho, tinha a justiça, tudo era o rei que fazia. Diferente de hoje, dos tempos mais modernos, em que o poder foi dividido. Tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Na época de Salomão, na época dos reis, o rei era que exercia todos esses poderes. Todos. Então, levaram para Salomão para ele exercer a justiça aqui. Quem é quem? Quem é a mãe de verdade? Salomão, cheio da visão de Deus, cheio da sabedoria de Deus, falou, vamos fazer o seguinte, vamos partir a criança no meio. Metade vai para uma, metade vai para outra.
Veja, quem que vai falar um negócio desse se não estiver cheio de Deus, cheio dessa visão de Deus, desse pensamento de Deus? Claro que a mãe verdadeira vai falar, claro que não, se é para matar, fica com a outra. Então, quem que é a mãe verdadeira? Aquela que abriu mão, em nome de um assassinato. Eu não vou permitir que meu filho seja morto. A mãe verdadeira, o amor de mãe fala muito mais alto, muito mais alto. Quem sabe disso é a sabedoria de Deus. Percebe? Então, Salomão aqui ainda estava sob a ação da sabedoria de Deus. Não como ele estava no final da vida dele. Quantas decisões Davi tomou? Quantas decisões Davi tomou na sua vida humana como rei, o pai de Salomão, o grande rei de Israel, antes de cair naquele pecado terrível que ele caiu no final da vida dele. Porque também Davi se acostumou ao comodismo. Veja como o comodismo é terrível. Veja como essa vida vivida presa aos prazeres, pelos prazeres, é terrível. Porque você vai fechando a sua inteligência à ação de Deus. E a ação de Deus age através desses dons tão maravilhosos que nós já estamos estudando. Então você se fecha à sabedoria de Deus, você se fecha ao conselho de Deus, você não pensa mais como Deus pensa, você não age como Deus quer que você age, você age movido agora pela sua vontade, pelos seus vícios, pelos seus traumas e pelos seus medos. Veja como é sério. Quantas decisões fantásticas Davi tomou. Quantas? Quantas e quantas? Se você for ler a história de Davi na Bíblia, você vai perceber um monte de decisões lindas que Davi tomou e que foram extremamente importantes para o povo de Israel, enquanto ele vivia na presença de Deus, né? Na presença de Deus. O que mais? Então, nós já vimos que a sabedoria, o dom de sabedoria, não é um conhecimento, é um conhecimento vivenciado, é algo que vem de Deus, não vem do nosso esforço, vem da nossa convivência com Deus. Isso é muito importante. Por isso a importância de vida de oração. Quando nós estávamos estudando no horário antigo, quando nós estávamos fazendo o programa no horário antigo, nós estávamos estudando vida de oração, vida em Cristo. E aqui você percebe, quando você estuda o dom da sabedoria, a importância da vida de oração. Como a vida de oração é uma vida essencial para a humanidade. Porque é na minha vida de oração que eu escuto a voz de Deus. É na vida de oração que eu percebo o caminho que Deus está me indicando. É na vida de oração que eu tenho a mentalidade de Deus, porque eu permito que os dons ajam. Né? Então, se eu não rezo, como que eu vou viver isso? Não tem como, gente. Se eu não rezo o terço, como é que eu vou ter vida perto de Deus? Nesse sentido de sabedoria, nesse sentido de discernimento, nesse sentido de piedade, nesse sentido de ciência, nesse sentido de fortaleza. Não tem. Todos os dons que Deus nos dá, que já nos deu no batismo, foram dados como sementes. Essas sementes, elas vão crescendo na medida em que eu vivo perto de Deus. Se eu me afasto de Deus, se eu me afasto da graça que me santifica, eu vou perdendo a ação desses dons. Veja, acabei de dar 2 exemplos, Davi e Salomão, que eram homens, que foram homens de extrema sabedoria. Veja, tem um caso que eu acho tão lindo, muito lindo. Quando nós estivermos estudando a história da igreja, Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia faleceu no ano 107 depois de Cristo. Ele foi triturado pelas feras, pelos dentes das feras, nos circos romanos. Então ele estava em Antioquia, acho que era em Antioquia que ele estava. Eu não me lembro direito em que cidade que eles estavam. Foram lá e prenderam Santo Inácio, porque não aceitavam. Foi o tempo do começo da igreja, o tempo das grandes perseguições que Roma e os judeus faziam em relação ao cristianismo. Então,
prenderam Inácio de Antioquia e foram levando para Roma. E conforme ele ia sendo levado para Roma, ele ia escrevendo cartas para as igrejas. É tão lindo isso, ele escreve 7 cartas para as igrejas, e essas cartas existem até hoje. E numa dessas tantas cartas ele escreve o seguinte: não encontro sabor em mais nada. Só escuto uma voz que vem e diz para mim: venha, venha ao Pai. Veja, não encontro sabor em mais nada. Ele sabe que ele ia morrer. E ele não estava preocupado, ele não estava triste, ele não estava angustiado, porque ele não queria mais nada a não ser Deus. Veja que sabedoria que vem do alto, junto com a fortaleza para suportar esse tempo em que ele sabia que ele ia ser morto. Estava sendo conduzido de uma cidade distante para Roma, de Roma para Roma. Então ele estava preso. Ele estava sendo levado como um exemplo para todos os outros cristãos. Então eles paravam em cidades para mostrar: olha, prendemos o santo de vocês, Santo Inácio de vocês, Santo Inácio de Antioquia. Então ele era mostrado nas cidades como um exemplo para os outros não seguirem o cristianismo. Porque eles foram buscar esse grande homem do Antigo Testamento, da igreja antiga. Morreu no ano 107. 107 depois de Cristo. Então ele estava muito próximo ao conhecimento dos discípulos, dos apóstolos. E voltando, a cada cidade que ele ia escrevendo uma carta para a comunidade católica. Veja, ao invés dele se deixar abater, ao invés dele se deixar desanimar, ao invés de se deixar destruir pela ideia dos seus carrascos e pelas atitudes dos seus carrascos, ele escrevia, apoiando a igreja, revelando para a igreja os caminhos a seguir, mostrando para a igreja a beleza do Cristo, mostrando para a igreja a força do Espírito Santo, mostrando a importância da igreja. Quer dizer, a intenção dos seus verdugos, dos seus inimigos, quebrou. Porque Santo Inácio não se deixou abater. E aí ele fala ainda por cima: veja, não encontro sabor em mais nada. Só escuto uma voz que me fala: vem para o Pai. Então, Santo Inácio aprendeu a viver totalmente entregue a Deus. Só Deus interessava para Inácio. Só Deus e a igreja. Veja a sabedoria de Deus agindo no coração desse homem. Veja os dons agindo no coração dele. A fortaleza que este homem tinha. A piedade. Veja como ele se sentia filho de Deus. Ele escutava Deus Pai falar: venha, chegou tua hora, pode vir. Sabe, é o pai chamando o filho. É o pai que vai abraçar o filho. É muito lindo. Veja, você entender os dons é uma realidade que a gente precisa estar aberto. Então eu preciso desse conhecimento básico, mínimo, para a gente se abrir a essas realidades. Agora, se não tem quem ensina, se não tem quem pregue, se não tem quem mostra, se não tem quem apresenta. Então, o dom de sabedoria, ele te faz saborear a Deus. Saborear as coisas de Deus, que nem Santo Inácio de Antioquia. Não encontro sabor em nada. Só escuto uma voz que diz: venha para o Pai. Lindo, né? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser.